Olá, sejam bem-vindos a mais um Café com Frei, que dessa vez está sendo apresentado por mim, né? Durante a festa de Santa Dulce. Esse é o último episódio apresentado por mim. Pode deixar que eu já vou devolver o seu café, tá, Frei? E hoje a gente está com o último convidado, né? Que é Frei Giovanni Messias, o nosso reitor aqui do Santuário Santa Dulce dos Pobres, que vai conversar um pouquinho comigo sobre sua vocação. A gente está no mês vocacional, né? Agosto, a festa de Santa Dulce, então a gente aproveitou para fazer um apanhado sobre essa missão de Frei Giovanni de amar e servir, né? Essa missão fraternal, a fraternidade de Santa Dulce dos Pobres que fica aqui, né, nas obras sociais de Irmã Dulce, e Frei Giovanni vai conversar um pouquinho com a gente. Seja bem-vindo, Frei Giovanni, a esse programa que é seu, né? Obrigado, Rosa. De fato, esse programa é meu, sou eu que apresento o Café com Frei, mas hoje você fez esse café saboroso e me convidou. Eu aqui estou cedendo. Depois tem um complemento desse café, com certeza. Ah, As pois. guloseimas de rosas que ela prepara na cozinha. Ah, tá. Uhum. Aguardem. Muito bom ter o senhor aqui, Frei. A gente vai bater um pouquinho sobre a sua vida vocacional, né? Eu queria saber como é que foi esse início, né? O senhor é de Ilhéus, né? Como foi esse início do pensar vocacional, do senhor virar padre? Como é que foi? Primeiramente, eu gostaria de dizer que sou frade capuchinho. Essa é a minha família religiosa, a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Por isso que a gente usa esse traje, essa veste, que se chama hábito religioso. E quem vem ao santuário sempre vê o que assiste a programação, os frades passando, né? Somos filhos de São Francisco, uma ordem que nasceu há mais de 800 anos, o carisma franciscano, depois a reforma dos frades capuchinhos. E minha história vocacional, eu sempre costumo brincar que não tem nenhum romance de novela, não. É muito simples, muito tranquila. Deus falou no cotidiano da minha vida, eu percebi os sinais e assim deixei a casa dos meus pais para ingressar na vida religiosa. Eu, desde jovem, acho que uns 12 a 13 anos, sempre senti o desejo a vocação sacerdotal, a vocação religiosa, e queria ser padre. Até que um dia, indo à catedral da minha cidade, eu sou de Ilhéus, como Rosa já disse, no sul da Bahia aqui, a região cacaueira, na catedral tinha uma imagem que muito me chamava a atenção, a imagem de São Francisco de Assis. E quando as irmãs nos levavam para a missa, as freiras, né, levavam para a missa, eu ficava encantado com aquela imagem. E aos pés da imagem tinha um túmulo, que era o túmulo do segundo bispo de Ilhéus, Dom Eduardo. E muito me comovia na minha infância a imagem de São Francisco de Assis, por causa da roupa. Depois eu comecei a conhecer um pouco a história, a irmã me contou, né, as religiosas. Eu também sou fruto, a minha vocação se deve também às irmãs, as religiosas da Congregação das Irmãs dos Pobres de Santa Catarina de Sena, em Ilhéus, onde a gente morava no internato. E lá fui conhecendo um pouco a história de São Francisco, fui sendo introduzido na vida cristã, através da vida de oração, dos sacramentos, fazendo a primeira Eucaristia, fui ser coroinha, e cresceu ardentemente o desejo de ser frade. Até que, né, caminhando, conheci os frades capuchinhos, na cidade de Itabuna, né, e disse, olha, eu quero ser frade. Né? Me lembro que os padres diocesanos da minha cidade, né, que me acompanhava, até hoje eu tenho a lembrança do padre Paulo, da minha cidade, que me acompanhava sempre, perguntou meu desejo também de ser padre diocesano. Mas me encantei com a vida de São Francisco, o estilo de vida fraterna. Eu gosto me faz bem estar no meio dos meus confrades, de ser frade, né? É um estilo de vida diferente do padre diocesano. E aí adentrei, né, a vida religiosa consagrada, fui morar o meu primeiro ano de postulado. A etapa formativa se divide em postulado, primeiro e segundo ano, né, o aspirantado e o postulado. Depois o noviciado, onde a gente se torna frade noviço e no final se torna frade da formação. E aí adentrando no postulado na cidade de Alagoinhas no ano de 2006, jovem, 18 anos, ingressando na vida
religiosa. Um ato de muita coragem, porque às vezes a gente fica brincando assim, deixou tudo. E eu digo, eu não tinha nada, mas tinha sim. Tinha um projeto, tinha um sonho, tinha um desejo, né? Mas deixei tudo isso em vista do reino de Deus, né? Sempre tem. E eu ingressei no convento de Alagoinhas. O Frei Mário conhece a minha história vocacional, porque quando eu quis ser frade, o Frei Mário morava lá no convento de Itabuna, o convento Santa Rita de Cássia, aqui no sul da Bahia, próximo à minha cidade, uns 40, 35 quilômetros. E o Frei Mário lá morava, fui acolhido, passei um tempo na pastoral vocacional e entrei na vida religiosa lá no convento de Alagoinhas. Eu me lembro que o primeiro evangelho da missa que eu fui no convento, né, no primeiro dia, era aquele evangelho que dizia: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Até hoje eu estou carregando a minha cruz. Ô, Frei, não diga isso. A cruz da vocação. Sim. Frei Mário contou pra gente essa história, né? Que ele chegou a formar você, teve alguma participação na sua vocação também, né? Passou pela sua história antes e agora vocês se encontraram aqui, né? Agora o senhor falou um pouquinho dessa coisa, né? De Ilhéus, lá da catedral, né? De onde tudo começou. Tem uma pessoa, né? Que participou desse momento com você e que sonhou com você e viveu com você essa fase da sua vida. E ela quer falar um pouquinho pra você. Vamos ouvir? Quem é? Paz e bem, caro Padre Giovanni, é uma alegria muito grande estar aqui fazendo essa homenagem a você e lembrando da nossa trajetória enquanto coroinhas na Catedral Diocesana de Ilhéus. Nós temos boas lembranças, né? Principalmente as nossas tardes em que tínhamos as formações com a nossa irmã Magali, bem como as festas dos padroeiros e as missas de um modo geral, né? Então nós dávamos os primeiros passos nesse serviço a Cristo Jesus. Embora fôssemos tímidos, nós continuamos. E Deus, sem dúvida nenhuma, vai nos conduzindo. E Ele conduz você, né? Com São Francisco de Assis segurando a sua mão, te guiando, te orientando, te conduzindo. Meu amado, é uma alegria muito grande ver o quão você é especial, não só para mim, mas para todos que estão à sua volta. E eu peço à Virgem Maria, Mãe de Deus, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Dulce dos Pobres, São Francisco de Assis e todos os santos e santas que intercedam por você, que você continue sendo esta pessoa humilde, essa pessoa que vive o que prega e prega o que vive. Que nosso Senhor Jesus Cristo te ilumine, te oriente e te conduza. E aí, Frei? Isso não estava no script, viu? Nem estava sabendo. Esse é o Padre Irismar, de fato nós caminhamos juntos, somos coroinhas juntos. Eu tive a graça de levar o Padre Irismar no seminário diocesano e ele virou diocesano, né? Ele é padre diocesano da Diocese de Ilhéus, a paróquia Santa Teresinha, lá na minha cidade. E eu fiquei emocionado agora, viu? Ave Maria. Tava no script não. E olha que eu não sou de muita emoção, viu? Ah, tá. E como foi essa relação? Ele falou um pouquinho dessa vida, como vocês foram coroinhas e tal. Vocês construíram essa ideia de ser padre? Já pensavam nessa época, os dois já trocavam figurinhas? O Irismar, o Padre Irismar sempre, né, cresceu, era um pouco mais velho do que eu, mas sempre caminhou desejando ser padre, né, diocesano. E nós temos uma relação de amizade muito bonita. Os irmãos que nos ajudaram na caminhada, né? E hoje somos todos padres. Eu tive a graça de celebrar os 10 anos de vida sacerdotal dele, tem uns 2 ou 3 anos. Fui a Ilhéus celebrar com ele, preguei na missa e a gente viveu momentos intensos na caminhada vocacional. Frei, que bom poder partilhar isso, né? O senhor poder falar isso com a gente poder proporcionar isso para o senhor. A gente também está feliz.
Tá bom, né, de vídeo. Agora a gente está falando aqui da sua vocação, né? O senhor contou um pouquinho da sua história, como foi. Eu queria saber, o senhor teve passagem por outros lugares. A gente sabe que o senhor foi para a Amazônia, né? Fez outras missões. Como é que foi esse processo? Conta pra gente. Pois é, eu ingressando na vida religiosa, fui para Lagoinha, não posso esquecer nenhum detalhe. Fui para Lagoinhas, fiz lá meu primeiro ano de postulado, me acostumando com a vida religiosa, que não era um pouco difícil, porque a gente tinha deixado a casa dos pais, né? A gente estava acostumado ao conforto, mas também ao conforto da casa dos pais. E saí, eu me lembro que até para ir do outro lado na rua, ligar no orelhão, que era cartão, a gente comprava cartão, né? Ligava o orelhão, tinha que pedir ao frei, e às vezes não deixava, né? Porque era vida religiosa, o desapego. Eu fui ligar para minha família depois de uns 3 meses. Olha. Primeiro liguei dizendo que tinha chegado, mas depois aí... E mais cartas, foi um tempo que eu mandei muitas cartas. E a gente mandava aquela carta de 1 centavo, é a carta social, Sim, né? carta social. Mandei muitas Ainda cartas. Ainda tem essa carta. Tem essa carta, né? E aí depois fui morar em Esplanada, fui fazer o 2º ano de postulado. Depois de Esplanada também foi momentos intensos que eu vivi lá. O meu formador foi Frei Rubival, que hoje é bispo de Grajaú. E depois fui para o noviciado lá em Bom Conselho, no Pernambuco, né? Fazer essa experiência no Pernambuco. Mas foi assim, um pouquinho... lá o noviciado, que olha, eu fiquei até sem palavras. Mais intenso, né? É um pouco mais intenso, onde a gente recebe o hábito religioso, vai começando a conhecer um pouco da ordem, e no final daquele ano a gente professa os votos de castidade, pobreza e obediência, ingressando assim na ordem, e depois desse período vim fazer o trabalho vocacional, vim para, me tornando frade, vim para Salvador. Foi transferido para o Convento da Piedade depois de passar pelo Pernambuco. E no Convento da Piedade eu comecei o meu trabalho aqui nas obras sociais como frade da formação. Me lembro, foi no ano de 2009, 2010, 2011. Foram 3 anos aqui em Salvador. Eu vinha 3 vezes na semana, às vezes 4, aqui as obras sociais. Foi aqui o primeiro contato que eu tive com os contatos assim mais profundos com Santa Dulce dos Pobres. Estava na iminência da preparação para a beatificação, se preparando para a beatificação, e conheci o santuário, né, já tinha realizado esse trabalho. Depois desses 3 anos, que culminou com a beatificação, que foi algo que marcou muito a minha vida, esses 3 anos aqui, dali, encerrando aquele momento, eu fui para o Amazonas, fui ser missionário lá, no Amazonas, né? Morei no Alto Solimões, a 8 dias de barco de Manaus. Olha. E no Amazonas eu vivi muitos momentos felizes, né? Na evangelização lá com os índios, os indígenas, os ribeirinhos, as comunidades indígenas. Andava de barco, subia, descia. E foram momentos bons. Momentos que até hoje eu tenho saudade, né? Quem sabe depois daqui a gente não volte do serviço aqui. Quem sabe? Aí depois disso o senhor veio para cá? Veio já? Depois disso, do Amazonas, eu fui para Aracaju. Ainda foi para Aracaju? Fui para Aracaju, comecei meus estudos de teologia. Olha. E aí vivi no convento São Judas Tadeu e no convento São Cosme e São Damião. Foram 2 conventos, passei 2 anos lá em Aracaju e certo dia recebi uma ligação do provincial, disse: olha, nós estamos precisando aqui de você em Salvador. Era 2014, mais ou menos, final de 2013, precisando aqui de você em Salvador para ajudar na pastoral vocacional, no serviço de animação vocacional da província. E vim, deixei o curso de teologia lá, comecei a estudar aqui na Católica, né, Universidade Católica do Salvador. Filosofia eu fiz na Faculdade São Bento da Bahia, com os monges. E eu me lembro que na minha turma eram 5 frades. Hoje somos somente 2. Eu e o Frei Johnny, né, que atualmente mora na cidade de Aracaju.
no convento de São Judas Tadeu, onde nós moramos, na formação. E várias... depois vim para cá, para Salvador, ajudar na animação vocacional, nesse período na formação. Eu era vice-formador do pós-noviciado, dos meninos que se preparavam, né, para os votos, ajudava na formação e ao mesmo tempo assumia a pasta vocacional. Andava essa Bahia toda viajando, visitando jovens, coisa toda, do animador vocacional atrás de vocações. E aí no final desse período, me mandaram para cá, eu já tinha já era diácono, né? Final do meu diaconato teve o capítulo provincial eletivo, aí foi eleito um novo governo provincial e o provincial achou por bem me chamar, me mandar, me enviar para assumir aqui a reitoria do santuário. E aqui estou. Quem era o provincial na época? É o Frei Leomar. Frei Leomar. Mas hoje a gente tem uma outra pessoa para mandar um recadinho para você, que é uma pessoa que acompanha muito essa sua vocação. Vamos assistir. Paz e bem, Frei Giovanni. Então é uma alegria, com certeza, ter você como um frade capuchinho, nosso irmão, e que assume para valer a nossa missão junto ao santuário de Santa Dulce dos Pobres. Juntamente com o Frei João Paulo, com o Frei Mário F., certamente testemunham esse nosso carisma, viu? Sobretudo a sua alegria e o seu acolhimento a todas as pessoas que te procuram. Que Deus te abençoe e te confirme sempre mais na sua vocação e na sua missão também. Paz e bem. Paz e bem é meu superior, viu? Tá sem hábito, mas meu superior, meu provincial é ele que me manda, me tira. Ele fez questão de gravar uma mensagem para o senhor, né, para mostrar a importância, né, do Santuário Santa Dulce, da reitoria, do trabalho que você faz aqui para os frades capuchinhos. Pois é bom ter a aprovação do provincial, mas assim, ele confia muito no nosso trabalho, no trabalho dos frades aqui. A gente tem uma fraternidade capuchinha nas obras sociais de Irmã Dulce, um convento, e no convento eu estou como, atualmente, esse período do triênio, como superior, né, como guardião, a gente chama de guardião superior da comunidade. Eu estou nesse serviço, também como reitor do santuário, mas tenho a ajuda e a colaboração dos frades, né, que me ajudam a viver a minha vocação e a administrar os bens temporais e espirituais, diríamos assim, que nos foram confiados, tanto a vida pastoral do santuário, quanto também a animação da minha fraternidade, dos frades capuchinhos aqui das obras sociais. Essa fraternidade, para ter fraternidade, precisa ter pelo menos 3 frades, não é isso? Somos 3 frades, no mínimo 3 frades, né? Não pode haver fraternidade com 2 frades, é por isso que a gente nunca mora em 2, em um, sozinho, mas sempre em 3, né? A gente pode desempenhar os serviços, mas morando sempre em 3 frades. Bacana. Agora o senhor falou um pouquinho sobre sua história, né? A gente contou como é que foi esse seu despertar para a vida vocacional, que o senhor queria já ser frade. Como é que foi para a sua família esse processo, né? Como foi que eles receberam isso? Foi tranquilo, não foi? Como é essa relação? Foi tranquilo, até porque lá são muitos filhos, né? Lá em casa somos 6 filhos. Mas foi muito tranquilo, porque quando a família é numerosa assim, não tem tanto problema assim não. Mas não teve grandes problemas. Mas a gente conversou, a gente bateu papo com uma pessoa da sua família e ela contou um pouquinho, falou um pouquinho sobre a sua relação com a sua família, como é o Giovanni, né? Com a família, e contou um apelido que eles utilizam para chamar você, viu? Ó, vamos ver? A minha convivência com o Frei Giovanni, né, que eu cresci chamando ele de Ninho, é um dos meus sobrinhos, ela começou ainda na minha adolescência. Eu morei um tempo na casa dele, com a mãe dele, e fiquei assim meio que como responsável por ele e pelos irmãos menores, né? E esse sorriso que muitas pessoas conseguem visualizar diariamente no rosto dele é uma marca registrada. Desde criança, sempre as gargalhadas, né? É um fator X nele, né? E às vezes as pessoas até achavam assim que estava falando uma coisa séria com ele, ele não estava levando a sério, mas não,
é porque ele gosta de rir mesmo. É o senhor risonho, né? E assim, eu convivi com ele e ele sempre teve essa coisa amistosa de cativar as pessoas, né? E às vezes a gente falava assim, não, por que ele tá parado ali batendo papo com aquela pessoa? Se ele começou em instantes, com poucos instantes ele tá conversando, mas ele conseguia ser amistoso como ele consegue até hoje, né? E fora, eu consigo relembrar dele, né? Muitas pessoas conhecem Frei Giovanni e eu, até algumas décadas, eu conheço o Ninho, aquele sobrinho meu que cresceu, que gostava muito de leite, que a mãe tinha que fazer 4, 5 mamadeiras à noite para ele consumir, né? Por isso cresceu fortinho, mas muito amistoso, muito alegre, muito sensível, né? E até hoje se tornou um exímio admirador e degustador de café. E não é todo mundo que sabe fazer café para ele não, tá? A gente tem que ter um café fresquinho, bem forte. Mas tem uma coisa que acalma ele, que traz a serenidade dele, fora desse âmbito religioso, fora dos seus compromissos enquanto frade, enquanto frei, é ele poder visualizar o pôr do sol da ponta do Humaitá. Cada vez que ele vê, ele olha para mim, que ele me chama de tia Nivea, apesar do meu nome ser Nívia, ele fala, Nivea, isso aqui me acalma, isso aqui me traz uma serenidade. Então assim, essa alegria dele, essa espontaneidade dele se mistura com aquela pessoa tão simples que eu consigo visualizar e que a gente volta lá no tempo e fala assim, esse menino risonho que às vezes a gente achava que não estava levando as coisas a sério, ele tem essa tranquilidade, mas tem uma seriedade. Que a gente fala assim, não é aquele mesmo menino. Será? Foi nessa pessoa que ele se transformou. E que continua, que quando a gente senta, né, terminou o compromisso religioso, que a gente vai para a roda de conversa com ele, quando ele vai para Ilhéus, passar alguns dias de férias, de descanso, né, ele fala que é de descanso, e ele gosta muito de relembrar esses momentos que ele cresceu e viveu na Casa da Criança, uma creche onde a mãe trabalhou a vida inteira, né, a convivência com outras crianças, o reencontro com essas pessoas que hoje adultas, né, que cresceu, conviveu com ele naquela creche, seus primeiros passos na vida religiosa, o seu interesse, né, conviveu com as freiras, que foram assim, um norte, essa convivência com as freiras foi um norte para a vida religiosa dele. E ele começou sendo coroinha, né, na catedral da cidade, lá a Catedral de São Sebastião, ele participando, e isso foi desenvolvendo nele esse apreço, esse zelo pela vida religiosa. E hoje está aí, Frei Giovanni, mas que nunca deixou de ser a pessoa, o ser humano simples, muito caridoso, muito contagiante, meu sobrinho. Toda a vida ele falava, né? Desde novo que dizia que queria ser padre, que queria ser religioso, e sempre estudou para isso. Sempre tímido, mas, né, risonho, gosta de rir até hoje, se acaba nos risos, e a gente também, né, assim, também gosto muito, conversamos mais do que tudo, mais do que a nega do leite. E nisso aí, estamos aí um pouquinho só, né, do que aprontamos, né, na época da escola. E ele sendo sempre essa pessoa assim, né, especial, maravilhosa, atenciosa, e é um dos irmãos que eu falo que a gente sempre é mais apegado, né, um mais próximo. Às vezes o povo pensa até que a gente são gêmeos, mas não. Eu falo que somos gêmeos de barrigas diferentes. Porque a gente tem o nome próximo, né? Giovanni e Giovana. E às vezes o povo pensa que, vocês são gêmeos? Não, somos não. O senhor é mais novo? Eu sou mais novo, Ave Maria, tenho 34 anos. Ela tem um ano ou 2 na minha frente. Ela disse que é um só. O senhor está aumentando mais só um ano na vida da sua irmã. É porque eu faço aniversário no final do ano, então às vezes fico uma metade do ano, né? Já no finalzinho do ano. Acho que ela faz no meio, aí tem uma confusãozinha. Tem período que a gente fica com 2 anos. Então,
Quando eu era criança, às vezes a gente fica desnaturado no meio da rua, no colégio. Brincava muito, eu gostava muito de brincar. Então, o frade é aquele que caiu do céu, não. Tem as suas peripécias também. Até no convento, eu também fazia muitas peripécias, assustava nos corredores. Olha, Ria também muito. continua, né, Frei? Rindo. Na vida conventual eu sempre fiz o Frei Mário, às vezes, muito sério, e a gente quebra o clima, né? Do Frei Mário, ele corresponde. Mas... Essa é uma de suas características para a gente, é muito importante aqui em Santa Dulce, e isso, esse seu senso de humor, né? Essa sua alegria constante, porque contagia a gente também, né? Então isso aqui é uma marca registrada sua alegria. Para a gente é um prazer sempre receber esse seu sorriso na nossa sala, mesmo que seja para curtir com nossa cara, né? Então, para a gente encerrar... Ou através do telefone. Ou no telefone. Para a gente encerrar, fechar com chave de ouro, a gente vai colocar só um depoimento final, assim, para o senhor ouvir um pouquinho o que tem. Ave Maria, que tanto depoimento é esse? Meu Deus. Giovanni, quando era pequeno, gostava muito de brincar, de rir. Ficava gostando da cara dos irmãos lá. Até hoje é assim. Gosta muito de dar risada. Desde pequeno que ele queria ser padre. Aí queria ser padre, só queria ser o que vestia roupa marrom, que ele não sabia que era capuchinho depois. Aí ele descobriu que era capuchinho, aí com 12 anos, aí ele começou a ir para o encontro vocacional. E ficou até quando entrou na congregação. Que bom a gente ter esse retorno, né, da família. É isso, minha mãe, né? Minha mãe sempre é legionária, minha mãe, viu? De oração da Legião de Maria. Olha. Devota do Padre Cristo lá, que é o nosso pároco Ilhéus. Aproveitar e mandar um abraço para ele, que ele é muito devoto de Santa Dulce. Desde o início acompanha aqui as obras sociais. Sim, já veio aqui, inclusive, né, visitar. Não tem mais ninguém não, né? Não, Frei, a gente encerra então, aí. não tem mais ninguém, mas eu queria deixar um registro de uma pessoa que me acompanhou vocacionalmente. Acho que vocês esqueceram, mas aqui eu tenho eu tenho um outro frade que nós somos da mesma turma. É o Frei Johnny. Nós somos assim... os dois frades, nós temos uma amizade muito grande, uma irmandade, né? Vemos essa fraternidade. Embora ele esteja longe, em Aracaju, morando em Aracaju, eu aqui em Salvador, mas a gente sempre, na minha caminhada, pude contar com o Frei Johnny, que é alguém também muito importante para mim, né? Nos momentos de alegrias, também de dificuldades, de sofrimento, sempre podemos contar um com o outro. E já diante que teve tantos depoimentos aí, para ele não ficar assim, não é? Não, Frei Johnny, a gente não contactou o senhor, porque a gente não tem seu número. Ó, me ligue depois para a gente pegar o contato, viu? Então não existe o Frei Giovanni sem o Frei Johnny, nem o Frei Johnny sem o Frei Giovanni. Dá um abraço nele. Um abraço, Frei Johnny. Que está em Próxima Aracaju, vez, o senhor vai estar aqui. celebrando conosco. Mas essas são as pessoas. Olha, existem muitas outras. Né? Não, a gente também teve outros contatos, viu, Frei? Mas... porque nem todo mundo mandou. A gente teve um tempo curto, gente, pelo amor de Deus, viu? Frei Giovanni tem uma participação grande de gente na vida dele. Que eu trago sempre no coração, que às vezes não dá para recordar de todo mundo. Mas não estava nem no script, né? Nem sabia, né? Que ia ter essas homenagens. Tá parecendo um programa do Faustão, né? Ele chama lá, você fica sentado para ter aí, cata. Mas foi... É isso, eu agradeço a Deus. Nós também que agradecemos a sua presença. Muito obrigado por estar aqui, né, no Café com o Frei, que é meu hoje, mas é seu, tá? Então eu tô te devolvendo hoje, tá? Porque é o último programa da série, né, durante a festa. Esse é o terceiro e último programa que eu estou apresentando. Eu vou pedir para o senhor dar agora uma mensagem vocacional, falar um pouquinho sobre a importância, né, da vocação, de você escolher viver a vida religiosa. A vida religiosa é o grande sinal de Deus no mundo. O Papa Francisco vai dizer que onde estão os consagrados estão a alegria de viver o Evangelho, né? Às vezes temos cruzes, dores, pecados, sofrimentos, mas isso tudo faz parte da nossa humanidade e
recorda que Nosso Senhor veio também para chamar os pecadores, né? Para nos tornar aquele, chamou do jeito que nós somos para nos fazer do jeito que Ele deseja. E a gente está nesse eterno formar-se nas mãos de Deus. Às vezes recua, às vezes avança, mas é a caminhada nossa. E sempre tentando corresponder ao chamado de Deus, né? Apontando Deus ao povo, sendo o testemunho de Deus na vida do povo. Então, vale a pena ser frade, vale a pena deixar tudo e seguir a Cristo, né? Só que seguindo a Cristo a gente também recebe aquilo que Ele nos deu, a sua cruz. Mas vale a pena ser frade capuchinho. Eu não saberia fazer outra coisa na minha vida senão ser frade. Eu amo ser frade, amo ser franciscano. E sou frade em todo canto, né? Seja nos lugares mais simples, seja nos lugares mais rebuscados, seja no pôr do sol, contemplando, seja na casa da minha família, sou frade. Não tem um momento que a gente deixa de ser frade e coloca outra roupa, não. A gente é frade, isso está na nossa essência. Filhos de São Francisco, vale a pena, Santa Clara de Assis, vale a pena deixar tudo para se colocar no segmento do Senhor. Venha ser frade também, ser capuchinho, ser franciscano, filho de São Francisco. Que lindo, Frei. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Amém. E você que está nos acompanhando já sabe, próximo programa já é Frei Giovanni, não estarei mais aqui, o café quem vai passar é ele. E volto a convidar vocês, curte, comente, compartilha, não é não, Frei? Tô até sem palavras. Segue nossas redes sociais, clica no nosso canal, segue lá que a gente está, né? Santuário Santa Dulce dos Pobres. Contamos com vocês.